Sejam bem-vindos a mais um Pode Tá. Hoje eu recebo o Rafael Leonessa, escritor de 2 livros, Quinta Medida e Uma Resposta à Religião Wicca. Olá, Alexandre Farias, pastor. Olá, todo mundo aí que segue o canal Pode Estar, aqui no YouTube, também as reprises no Facebook. Deus abençoe a vida de cada um. Glória a Deus. O Rafael vai estar conosco, vai falar sobre os 2 livros, sobre o seu testemunho, e hoje vai ser muito legal você estar ligado com a gente, porque é um podcast que com certeza vai acrescentar na tua vida, tá bom? Lembrando, eu já convido você para se inscrever no nosso canal, clica no sininho para receber notificações. Rafa, eu começo sempre perguntando para o pessoal se eles já nasceram em berço cristão, vamos dizer assim, né, numa família cristã, ou se converteu durante a sua vida. O Alexandre é pastor, todo mundo. Muitas pessoas acreditam que eu sou de lar cristão mesmo, mas essa não é verdade. Meu pai e minha mãe não são cristãos no sentido da palavra, né? Acreditam em Jesus, mas não seguem nenhuma linha, nenhuma igreja, nenhuma linha teológica. Minha mãe, ela é de família mais do lado católico, né? Então, na infância, eu já ia na igreja católica, fiz catequese, primeira comunhão, crisma, fiz parte da mocidade católica também. Já na minha adolescência, a minha mãe me levava também algumas vezes em algumas igrejas evangélicas. Ela não tinha esse preconceito, porque geralmente católico não se dá bem com o evangélico, né? Mas a gente ia perto de casa, tinha uma igreja, acho que era a igreja quadrangular, e um pouco mais por volta ali de 15, 16 anos, na minha adolescência, meu pai, ele começou a frequentar centro espírita, e dali a família foi para o centro espírita. Então a gente tinha reuniões toda segunda-feira em casa, a gente lia o Evangelho de Kardec, ia no centro tomar passe, a gente dava cesta básicas, né, assim como todo bom espírita. E na minha adolescência, próximo ali dos 17 anos, já foi a época que eu me tornei ateu, né, já tinha tanta religião e nada fazia sentido para mim. Quer dizer, você foi do catolicismo para o espiritismo e chegou no ateísmo. Sim, mas eu não tive muita fé para poder me manter ateu, né? Então eu sempre fui muito assim de debater até com amigos, né? Tem que ter muita fé para ser ateu, é verdade. Sim, não dava para engolir o ateísmo. Parece que a vida do ateu não faz sentido. Então, assim, esse foi a minha vida, né? O meu testemunho. Tem pessoas aí que acreditam que é normal ser ateu. Então, eu mantive, assim, um ateísmo um tempo, mas não deu para ficar. Depois tive aquela visão um pouco agnóstica, né? Deus tá longe, existe um Deus, ele fez a Terra, sei lá, existe ET, essas coisas aí, né? O que te levou para o ateísmo? Foi algum momento que você passou? Foi alguma dúvida que você teve? O que é que te levou para o ateísmo? Eu acho que a influência da música, porque eu, lá por volta de 12 anos, eu comecei a estudar música. Comecei estudando violão, depois eu fui para uma escola e toquei guitarra, e todos os adolescentes ali, a gente formava aquela bandinha, tocava ali na escola mesmo. Aí depois a gente se encontrava fora da escola e tocava, né? Juntava a galera para tocar. Depois eu levei isso mais a sério, tive uma banda, apresentei em vários lugares e cheguei a gravar CD, né? A gente tocava, começou com heavy metal, virou power metal, bom, tudo nessa linha do rock. Chegou no death metal? Não, death metal não. A gente tocava alguns covers, então, por exemplo, a gente brincava muito de tocar Cannibal Corpse, meu cunhado era fã do Cannibal Corpse, mas isso foi, acho que, mais uma influência, né? Eu tive tanta influência, assim, de amigos que eram ateus, e eu acabei deixando de lado um pouco, assim, o cristianismo, e fui entrando aí, enveredando nessas linhas ateístas, né? Foi na onda? Fui na onda, assim que eu me tornei ateu, mas não dá para sustentar.
O meu irmão mesmo, ele foi músico, né, da minha banda, ele foi baterista. Ele não sei se ele chegou a ser ateu, né? Mas ele gostava de coisas egípcias, coisas místicas, Uri que tudo vê, maçonaria, Illuminati. Ele tinha materiais, pôsteres. E era assim, essa foi a nossa adolescência. E eu fui sustentando isso um tempo, fui meio que filosofando, até que um dia eu cheguei Aí esse meu irmão fez um estudo bíblico, né? Ele falou, tô fazendo um estudo bíblico. A gente falou Caramba. assim, esse menino tá ficando doido. A gente bebia pra caramba. Eu já era casado nessa época, né? Eu casei com 18 anos. 17 para 18 anos. Hoje Também nós casei novo. estamos 16 anos casados aí. Então, aí meu irmão começou a fazer um estudo bíblico e a gente falou assim, menino ficou doido, né? Aí ele saiu da banda depois do estudo. A gente chamou outro baterista. E olha que interessante, o pastor Alexandre. A época Pode que chamar de Alexandre, só tá bom, rapaz. Aqui a gente Alexandre, tá na boa. a época que eu mais fui chamado para fazer shows, eventos, convidado para outros lugares, enfim, foi a época que eu comecei a fazer estudo bíblico. Hoje eu penso assim que o diabo não queria minha conversão. Ele não queria minha Verdade, com conversão. certeza. Foi a época que mais apareceu eventos e o povo chamava, aí às vezes alguma banda bem conhecida aqui da região, não bem conhecida porque esse meio é underground, né, é fechadinho, mas Sim. alguma banda conhecida aqui na região faltava, quem organizava o show ligava para mim, toca lá pra gente, cobre os caras, porque senão vai ficar um buraco ali e tal, vai dar problema, a gente ia. Então vários shows a gente fez aí porque bandas não davam para ir, né? E a gente cobria aquela banda. E nessa época eu já era cristão, eu já era convertido. Mas tinha aquela luta interna ainda entre aquilo que eu gostava de fazer e o cristianismo. Mas Jesus venceu. Glória a Aí Deus, rapaz. eu tive que converter. Bom, aí hoje a música não me interessa, não. Bom, mas aí você veio para o cristianismo. No Sim. entanto, talvez o estilo de música que você tocava, você encontrou também dentro do cristianismo. Não sei se você é da época do Bride, Sim, conheço Bride, White Cross. White Cross. Sim, eu escutava, mas não gostava muito, não. Ah, Não é? gostava. Até hoje não me entra assim essas músicas, não. Eu gosto mais do hino, Da harpa, do inário, cantor. da harpa. Não É, olha parece. que mudança, rapaz. Eu, mas eu gosto, a música é mais tranquila. Agora essas batidas gospel assim, eu não gosto muito, não. Não, legal. Olha que coisa louca, né? Do catolicismo para o espiritismo, para o ateísmo, depois para o agnosticismo, depois para o cristianismo. Rapaz, dá um Então, livro isso. aí, aí escuta a harpa cristã, né? É, e agora ele gosta da harpa. Mas a harpa, na realidade, se a gente for falar de música, né? Você é músico, eu toquei 29 anos também bateria. Eu escutava algumas outras coisas, mas escutava mais instrumental. Eu gostava Uhum, muito de instrumental. Dennis Chambers, Greg Bissonette, Dave Weckl, uhum, uhum, todos esses caras aí. Phil Collins, muitas vezes, o batera do Phil Collins era muito bom. uhum. E esses caras. Brasileiro, Cuca Teixeira, Duda Neves, Albini Fantozzi, por esses caras eu escutava mais instrumental. É o que eu estudava, que eu toquei e dei aulas há anos, aula de bateria também. Mas olha que interessante, você falou uma coisa que me chama a atenção hoje em dia. Se você pegar os hinos da harpa ou cantor cristão, eles têm Uhum. teologia. E hoje você Sim. vê louvores que tem 2 ou 3 frases que canta 10 minutos. Então, é isso aí que eu não aguento. Então, tem muito hinos gospel, sei lá, dessa linha gospel. Tem muitas músicas bonitas, Sim, cristocêntricas, mas ótimas. porque quando eu escuto, assim, sei lá, uma guitarra, um negócio, aí me lembra de quando eu tocava, e eu não gosto muito dessa Entendi. associação. Então, a música mais lenta, mais calma, me faz pensar melhor na letra. A música mais Sim, batida me faz pensar mais na música. entendi. Com certeza. Hoje você também tem uma teologia que nem você falou, tem músicas boas sim, Ademar de Campos, Sim. Raquel Novaes, você tem Nívia Soares, você tem muita gente legal que canta, Baruch mesmo,
próprio Baruch é bem legal e tem muitas coisas legais hoje em dia, né? E aí você veio para o cristianismo, deixou Sim. a banda, falou, pessoal, acabou a banda, não vou mais tocar? Não, foi naturalmente. Deus é tão bom que o baterista foi estudar, o baixista foi fazer outra coisa, e foi ficando difícil a gente se encontrar. Então a coisa foi ficando muito assim normal pra gente terminar, sabe? Entendi. Então chegou uma hora que não dava mais para sustentar, cada um com seu compromisso, as pessoas vão ficando mais maduras, né? Eu tinha 22 anos, eu acho, foi o último CD, então não dava mais para manter esse pique. Eles trabalhando, estudando, eu também trabalhando, estudando, eu dava estudo bíblico, que coisa doida. Teve um show aqui na Expo Agro, né, dos maiores lugares aqui da minha cidade. Você mora onde, Rafa? Franca, interior de São Paulo, isso. Eu toquei aqui uma vez e dali eu arrumei um estudo bíblico para uma moça, no show que eu fiz. Passou daquele um pouquinho, eu já parei de tocar. Mas é interessante, cara. Às vezes quando Deus trabalha no coração, é uma coisa louca, né? A gente não entende muito bem. Quando você para pensar assim, como é que aconteceu isso ou aquilo, né? E Deus foi lá e fez algo para levar a palavra, mas é muito legal. E você entra para o cristianismo e você vai para alguma denominação, ou você buscou sempre estudar a teologia? Você tem um canal chamado Clica Aqui Não, que é excelente, tem muitos vídeos legais, vai estar o link na descrição do pode estar, com certeza. E eu tenho certeza que você é um cara estudado. A gente percebe, a gente já conversou várias vezes, nós já participamos de grupos de WhatsApp também. Você conhece muito bem a teologia, partindo do princípio que você larga tudo isso e vai para o cristianismo. O que é que você faz? Você vai para alguma denominação? Então, eu fiz um estudo bíblico em casa, domiciliar. Eu, minha esposa, alguns amigos, né? E daquele estudo, eu fui me interessando pela história do cristianismo. Eu não cheguei a converter, de fato, no primeiro estudo, porque eu peguei ele do meio para o fim. Então, eu achei, assim, muito lindo a história, porque eu vivi um monte de igreja, sabe? Na igreja católica mesmo, eu ia pulando de igreja em igreja. No meu bairro não tinha uma paróquia, então eu tinha que ir em outra, e, bom, enfim. Aí eu gostei muito da história. Então, no próximo ano do estudo, que é um amigo meu, até hoje a gente é amigo, ele fez novamente do zero. Então, comecei a fazer o estudo tudo de novo. Aí não teve jeito. Aí eu tive que converter na marra, porque eu entendi. Que, cristianismo, se você tiver um coração aberto e você entender, aí tem como ser salvo. Você não pode chegar lá de coração fechado, não entender nada. Então, a partir desse momento, eu fiz algumas visitas na igreja, que era a casa de oração, né? Faz parte do movimento dos irmãos. Fiz algumas visitas, fui indo, até que eu comecei a frequentar, fiquei lá quase 10 anos. Aí hoje eu saí e estou congregando na igreja presbiteriana. Mas lá eu já dava estudo nos lares. Hoje ainda eu dou estudo nos lares, né? Eu dou estudo evangelístico, né? Muito legal. Bom, você tem a Quinta Medida e uma resposta à religião Wicca. Vamos falar um pouquinho desses dois livros. Primeiro a gente fala sobre a Quinta Medida. Qual é o assunto deste livro? Bom, a Quinta Medida é subtítulo, né? Igreja Cristã Maranata. Quem revelou essa obra? Foi em meados ali de 2017, uma pessoa chegou até mim dizendo, você tem que falar sobre a Igreja Cristã Maranata. Eu, o que é isso? Eu já tinha alguns trabalhos apologéticos no YouTube, né? Eu já escrevi alguns artigos, e essa pessoa, assim, praticamente me implorou para tratar sobre a Igreja Cristã Maranata. Eu não conhecia nada, então eu fui ver alguns materiais, não tinha tanta coisa assim no YouTube. Aí eu fiz 2 vídeos, bem assim, resumidos, né? E ali começou, então, uma tremenda de uma perseguição a mim, como se eu fosse o anticristo, sabe? Eu tratei no vídeo, assim, basicamente, teologia, né? Bibliomancia, usos e costumes, né? Toda aquela questão assim, meio puxada ali para a Congregação Cristã do Brasil, que a gente
trato na apologética. E ali eu fui ofendido, sabe? Acabaram com mim, em textos, né? Então eu comecei a perceber que eles eram bem sectários. E eu não tenho nada contra eles, eu nunca fui da Igreja Cristã Maranata. Eu não sei no YouTube se as pessoas que falam sobre a Igreja Cristã Maranata se são membros ou ex-membros, mas eu nunca fui, não tenho nada contra eles, não tenho nada contra eles. A teologia, sim. Então eu fui fazendo mais vídeos, né? E até que um irmão me sugeriu de escrever alguma coisa, tal. Eu comecei a escrever realmente alguma coisa, foi tomando corpo, eu pensei, por que eu não escrevo então um livreto? Um livro pequeno, tratando sobre essa denominação. Bom, para chegar a isso, você teve que estudar a teologia, a doutrina da Igreja Maranata. Fala um pouquinho dessas questões, porque muita gente nem conhece a Igreja Maranata. Sim, a Igreja Maranata é do Espírito Santo, né? Fundada ali na década de 60. Foi um rompimento da Igreja Presbiteriana de Vila Velha. E eles contam uma história assim, toda alegórica de que foi um momento que alguns membros da Igreja Presbiteriana passou a acreditar nos dons espirituais, né? Toda aquela pentecostalização, mas na verdade não foi isso, não. Quando a gente começa a ler, assim, a conversar com pessoas mais antigas, né? Como eu conversei com o próprio autor do livro A Igreja Presbiteriana de Vila Velha, que é o João Ribeiro Brinco, ele me contou coisas ali que eu não posso falar porque eu não tenho como provar, mas são coisas, assim, absurdas do que aqueles pioneiros ali do movimento acabou fazendo até surgir a Igreja Cristã Maranata. Então, toda aquela história muito linda, sabe, que eles enfloram de que a igreja surgiu espontaneamente no meio da Igreja Presbiteriana de Vila Velha, não foi bem assim. Então, eu trago esse outro lado da história, porque eles podem, né, eles têm o direito de contar a versão deles. Mas o contraditório, eu acho que a gente pode também falar. Não é crime você dar o contraditório. Então, eu entrevistei várias pessoas antigas, entrevistei o Samuel França, que tinha a rádio Trombetas na época, o próprio Dr. João Ribeiro Brinco, vários ex-membros que ficaram 30 anos na igreja, né, de muitos anos atrás, ex-pastores, e eu fui compilando toda essa ideia junto com as doutrinas e eu resumi isso tudo em um livro. O que tem mais vamos dizer assim, o que te chama mais atenção em relação à doutrina desta igreja? O que é que você fez na área da apologética? Falou assim, poxa, isso aqui não está certo, isso aqui é uma heresia e eu preciso combater através da palavra de Deus. Sim, o mais absurdo são as revelações, que eles transformam essas revelações em coisas como se fossem bíblicas. Então, por exemplo, tem uma doutrina chamada quimerismo. Você escutou falar nisso? Não. Então, eles usam uns nomes estranhos, quimerismo, quinta medida, elo perdido, e eles fazem... O elo perdido eu lembro de um seriado na TV. Você lembra desse seriado? Eu mencionei isso no livro. O elo perdido tem lá no Tabernáculo da Fé. Então, eles inventam uns nomes meio exóticos assim, depois tentam dar um significado. Aí cabra tem um significado, peixe tem um significado, números têm significado, cores têm significado, e isso tudo assim, quando você começa a estudar aquilo que eles explicam, você vê que não tem nada a ver com a Bíblia. Por exemplo, eles falam que o Espírito Santo é o sangue de Jesus. O sangue de Jesus é o Espírito Santo. Isso não é bíblico. Não, mas eles precisam de falar que isso é bíblico. Por exemplo, teve um pregador uma vez que foi pregar, em vez de ensinar a Bíblia, ele foi falar que ele teve uma visão de um campo e Jesus era o goleiro. Era um jogo de futebol, Jesus era o goleiro. Outro disse que tomou café com Jesus. Então, assim, esses absurdos é muita meninice teológica, sabe? Em vez de pegar e ensinar a Bíblia, não, eles têm que apelar para essas coisas estranhas aí. E isso tudo eu coloco no livro. Não precisa disso. O membro pode muito bem ler a Bíblia. Essas coisas, essas visões, revelações aí, é pessoal. Você não precisa ficar falando isso no púlpito. Eles trabalham mais com simbolismo, né? Simbolismo. Uma tipologia, né? Sim, e esse problema
Começou lá no primeiro século da igreja já, e até hoje esse problema ainda existe. Então, quando você pega esse monte de tipologia, você acha Jesus no Antigo Testamento numa pedra no deserto, sabe? Coisa que não existe, eles inventam isso. Isso é problemático. As pessoas não são maduras teologicamente e são levados a todo vento de doutrina. É só o presbitério falar que é bíblico que eles acreditam. E se você falar o contrário, não toque no ungido do Senhor. Entendi. Ou você está na letra. A revelação vem por ele, né? Pelas pessoas, então você não pode falar nada. Você só aceita e tá tudo bem, não tem problema nenhum. Você está na letra. Assim. A letra mata, o espírito vivifica. Então, qualquer mentira, é só você falar que a letra mata, o espírito vivifica. É triste. Então, coloquei isso tudo no livro. E me parece que eles também têm a questão, por exemplo, de você abrir a Bíblia num lugar, colocar o dedo ali e ler a passagem. Seria isso? Né? Sim, mais ou menos isso. Vem de uma revelação, a pregação da noite, né, o culto, esse tipo de culto. A palavra do culto à noite vem através de uma revelação na hora. Então, eles pegam um papelzinho, né, escreve lá alguma visão que eles tiveram, né, no caso ali as pessoas ali que estão nesse ministério, aí dali daqueles papelzinhos ali, eles vão ver qual que vai ser o tema, vão abrir a Bíblia, se o versículo apontado for positivo, então valida a visão. Se o versículo apontado for negativo, por exemplo, destruição, miséria, caos, morte, algum texto desse tipo na Bíblia, então aquela visão foi negada. É assim que eles veem se a pregação da noite, qual o tema que vai ser da pregação da noite. É desse jeito. Nossa, quer dizer, você não tem nenhum preparo antes de trazer uma mensagem, não tem nenhum estudo que você possa trazer para o povo, é mais na revelação, é no dedomancia. Sim, dedomancia. Aí só na escola bíblica dominical que parece que é um preparo, a slide, né, eles tentam trabalhar melhor ali a simbologia, então sempre vai ter fotos com carneirinhos, peixinhos, pedrinhas, é tudo muito bonitinho, sabe, os slides deles. Rafa, fala para mim a questão do livro. Ele foi lançado por alguma editora? Não, ele é independente. Independente. Sim, ele é independente. Na realidade, Alexandre, eu desde quando eu comecei a escrever esse livro, ele foi um trabalho gratuito. Eu não tive intenção de vender ele. O que aconteceu que algumas pessoas ali, que eu sempre questionava, perguntava, pedia material, né? Essas pessoas falavam, você precisa de lançar isso em livro físico, porque tem muitas pessoas que não leem PDF, Sim. Não conseguem enxergar no celular o texto, então você precisa de ter... Então, eu consigo, mas eu detesto, eu não gosto. Eu não consigo, rapaz. Eu quero riscar, anotar, e eu não consigo fazer isso PDF. Então, e igual você, a maioria das pessoas, eu acho, a gente precisa de pegar o papel, marcar, ler no dia seguinte. É muito chato ler PDF, sinceramente. É verdade. Então, eu falava, mas como é que eu vou lançar um livro? Eu não tenho dinheiro para isso. Eu não tinha recurso nem para poder pedir para alguém revisar, para fazer diagramação. E como é que, nem fazer a capa, como é que eu ia lançar isso aí? Não, mas nós vamos dar um jeito, Aí um irmão, né, posso até citar o nome dele, não tem problema, o Joaquim, ele começou a jogar isso nos grupos de WhatsApp, no Facebook, pré-venda, e a gente conseguiu dinheiro de 100 cópias em 20 dias, mais ou menos. Glória a Deus. Mas ainda assim, eu não tive condições de pagar uma pessoa para revisar, para diagramar, então é um livro bem simples. Talvez vai encontrar alguns erros ortográficos, algumas frases com palavras trocadas, mas isso tudo é porque a gente não teve dinheiro, né? Então, quando a gente tem condições financeiras, a gente pede para alguém avaliar o livro, revisar, acertar melhor algumas palavras, mas tudo bem, o livro, as pessoas estão lendo, estão gostando, já recebi vários feedbacks assim, positivo. Porque o que vale é o conteúdo, para mim é o conteúdo, sim. É aquilo que traz como informação, e aí você também tem na área apologética, você tem a defesa da fé, então você traz a informação doutrinária e traz também a resposta bíblica, mostrando que aquilo está errado. Para mim isso daí é algo, é o mais importante de um livro para mim.
Muitas vezes a gente vê algumas palavras trocadas ou erro de ortografia, mas o que importa para mim é o conteúdo. Sim, aí teve até um irmão e passou 30 anos na igreja, ele falou assim, ó, eu li coisas ali no seu livro que nem eu sabia. Ele ficou 30 anos na igreja e não sabia informações assim sobre o surgimento da igreja. Então, é um livro pequeno, fácil de leitura, não é complicado, não tem palavras muito complexas e tem boas informações. E o melhor, que o PDF é gratuito. Que legal. Você fez 2 vídeos sobre a Maranata no teu canal. Sim, os 2 primeiros que me deu problema, depois eu fiz mais vídeos. Então, esses 2 que deram problema foram processos, é isso? Não, esses 2 aí eu fui ofendido, eu não sabia que isso ia acontecer comigo. Eu fui muito ofendido. No decorrer dos vídeos eu fiz alguns outros, né, e 2 vídeos me rendeu 2 processos, um civil e um criminal. Um civil e um criminal, caramba. Porque falou da doutrina... Eles alegam coisas assim absurdas, por exemplo, vocês chamaram a nossa igreja de seita, mas qualquer igreja, denominação que tem doutrinas estranhas é chamada de seita. A igreja católica chama qualquer igreja evangélica de seita. Então, ponto, não precisa chorar. Aí eu falei assim, que a igreja não foi fundada pelo Espírito Santo, em Joel capítulo 2, né, em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, que com o derramar do Espírito Santo, a igreja é formada no Novo Testamento. Eu falei que não, a igreja não foi fundada em Atos 2, com o derramar do Espírito Santo, não. A igreja foi fundada pelos pioneiros ali, pela divisão da igreja presbiteriana. Isso tudo está no processo. Mas quando no processo mesmo, quando vai citar os nomes lá dos líderes da denominação, tá o nome das pessoas lá, tá falando quem que é o dono da denominação, o presidente. Se a igreja é de Jesus, então tinha que falar, a igreja é de Jesus, ninguém é dono, tá? Mas não, tá o nome do presidente, do dono da igreja. Então a igreja não é do Espírito Santo. Ou seja, o próprio argumento do processo acaba corroborando comigo. Verdade. Você tá com os livros aí? Pertinho de você? Mostra a capa pra gente. Deixa eu abrir aqui a sua... Deixa eu aqui abrir a sua imagem aqui. Esse é a Quinta Medida. Esse é o primeiro livro que você escreveu. Ou foi Não, esse é o segundo. Tá, vamos pro primeiro agora. Mostra o primeiro para mim, que é uma resposta à religião Wicca. É isso aqui, ó. Rapaz, ficou bonito, filho. E o que te levou a escrever sobre a Wicca? A história é basicamente a mesma. A diferença é que na Wicca, eu tive uma passagem pela Wicca, não porque eu fiz parte, mas porque na época da adolescência, a gente contou, né, que eu era roqueiro tal, e ficava nessa bagunça aí. Em uma época a gente começou a frequentar o cemitério, olha só. A gente ia no cemitério conversar, tomar vinho. Mas não com os mortos, né? E uma galera lá. Hoje eu fico pensando, que besteira. Não, eu tinha menino de 12 anos, 13 anos, 20 anos, 30 anos. Aí tinha um rapaz que veio de São Paulo. Esse rapaz falava que era bruxo, que era mago. E assim, eu sempre gostei dessas coisas, mas eu nunca fiz parte, nem me interessava ler, sabe? Bruxaria e tal, porque a época do rock é tudo preto, tudo escuro, tudo muito místico, tudo muito macabro. Amava filme de terror. Então eu falava, que bruxo? Eu olhava a cara do rapaz, ele é um rapaz normal. Que bruxo que é esse? Cadê o chapéu? Cadê a vassoura? O normal é legal. Ué. Cadê a vassoura? Cadê a roupa esquisita dele, né, bruxo? O atame, cadê? Não tinha nada, o rapaz era normal, mas ele era bruxo. O normal é legal. Aí falava que ele era Wicca. Eu sou Wicca. Que diacho que é esse de Wicca? Aí ele explicava que é uma religião do neopaganismo, que faz cultos, etc, etc. Depois disso eu esqueci, nunca mais dei bola para isso. E lá na escola fui ler alguma coisa, também não dei bola. Só quando eu entrei na apologética que eu fui lembrar dessa história, que eu fui pesquisar, né? Então, quando eu me envolvi com a apologética, é quando eu fui ler alguma coisa sobre a Wicca. Mas eu recebi uma mensagem de uma moça no Facebook quando eu estreiei o Facebook do Clica Aqui Não. Tinha pouquíssimos seguidores. E essa mulher disse assim, que eu tenho a mensagem até hoje printada e guardada no meu computador. Como foi uma das primeiras mensagens,
aquilo, assim, me deixou, sabe, feliz e com um comprometimento que eu nunca tive. A moça falou assim, eu acompanho seu canal, eu gosto muito dos seus estudos, do jeito que você apresenta, você é novo, né, isso foi, sei lá, 5 anos atrás, e eu tenho uma filha que eu tenho um filho que entrou nesse tal dessa Wicca. E eu li algumas coisas, não entendi nada. Tem como você fazer um vídeo sobre isso? Lá vai eu me aventurar, né, pela Wicca, que eu mal conhecia, só tinha lido alguma coisinha só, de curioso. Então lá vai eu me aventurar nesse negócio de Wicca. Então eu fiz um vídeo bem comprido, tratando sobre a Wicca. Esse vídeo virou um artigo. Desse artigo, eu acabei até enviando para o João Flávio Martinez, lá do CACP, ele publicou no CACP. Eu tive alguns feedbacks assim, bem positivos, então comecei a falar sobre a Wicca. Comecei a escrever artigos, pequenos textos, fui compilando, e eu tinha uma grande compilação assim, de material, tradução em português de materiais que estava em língua inglesa. Isso foi dando um corpo a um livro. Foi onde que eu lancei não cheguei a lançar esse livro, não teve um lançamento, foi bem assim, natural mesmo, e eu só fui dando para alguns colegas o PDF, lancei algumas edições em papel, né, que eu enviei a alguns apologistas, eu não cheguei nem a lançar esse livro. Quem quiser aí, tem um PDF, depois eu posso até te passar, Alexandre, e você pode até divulgar esse material. Ele é uma compilação de material, né, e com algumas refutações minhas, de outros escritores. É um livro muito bom, assim, para começar a falar sobre a Wicca, porque no Brasil não tem nada em português sobre a Wicca. O que vai ter material gringo, né? Tem pouca coisa. Eu também tenho estudado sobre o Wicca, ainda mais agora, chegando o Halloween. Algumas pessoas sempre procuram. Eu tenho aqui alguns livros, que é esse daqui, que isso aqui, na realidade, é um manual de bruxaria mesmo. Tá? Eu tenho esse em PDF. Esse daqui, né? Então e ainda os caras falam o seguinte, falam assim, Halloween é folclore, Halloween é folclore vai ver o que você vai descobrir. Tem esse cara aqui também, que é um dos escritores da bruxaria, que é o Gerald Gardner. E também eu tenho... Esse livro aí que você mostrou é um dos principais da bruxaria do Gerald Gardner. Porque ele e a Margaret Murray são dois escritores que falam sobre a questão do significado da bruxaria. Porque as pessoas pensam assim, bruxaria, bruxaria, não existe bruxa. Não, existe. Não é aquela que voa de vassoura por aí, né? O pessoal faz umas coisas na cabeça, tudo bem, é claro que tem uma fantasia em cima de tudo isso, mas bruxaria é paganismo. Bruxaria é uma religião. Sim, claro. Eu até separei aqui o que o próprio Gerald Gardner fala em relação a isso. Isso é interessante para as pessoas chegarem ao ponto de entender, que diz assim... a bruxaria tornou-se uma das religiões secretas na qual as pessoas podem expressar seus maiores desejos e aspirações sem serem ridicularizadas. A referência aos arquétipos que, surgindo dos níveis profundos da inconsciência, tão estranhamente inspiram nossa alma. E aí ele também fala o seguinte... Outras pessoas escrevem me pedindo que eu exponha mais completamente minhas ideias sobre as origens das bruxas ou da bruxaria. A única verdadeira resposta que eu posso dar é: eu não sei, mas tenho pesquisado muito sobre o assunto e esse livro é amplamente resultado. Por que ele não tem muito material em questão da bruxaria? Por causa da Inquisição. Porque muito material não ficou exposto, como, por exemplo, o cristianismo tem, como qualquer religião. Porque o cara que era pego com qualquer tipo de material era queimado, ia para a fogueira. Mas aí ele, nesse livro, ele vai falar muitas coisas, o círculo mágico, a questão da própria roda do ano, a questão do próprio Samhain, que é o Halloween. Já recebeu algum comentário dizendo, Halloween não tem problema não? O tempo todo. O tempo todo, não é? E aí ele falou,
você citou uma coisa interessante que ele disse aí no livro, que é uma religião, né, a formatação dessa religião é para eles não serem ridicularizados. Porque até no passado, quando você falava que era um bruxo, o povo ria. Eles tiravam sarro, sabe? Não, mas hoje algumas pessoas riem, mas não é tão ridicularizado, as pessoas aceitam muito isso. Sim. Eu tenho cliente que é bruxo, hoje é natural, as pessoas acham legal isso aí. Algumas pessoas riem, zombam, mas uma grande parte aceita. Então, porque a pessoa não sabe o que é na realidade. Muita gente não imagina o que é. E isso atinge muitos adolescentes. Sim, mas pessoas que gostam de ocultismo, sei lá, astrologia, essas coisas de lua, quando fala assim, eu sou bruxo, a pessoa é sério? Como assim? Então, hoje tem uma formatação essa religião. A bruxaria é um termo genérico, mas dentro da bruxaria existem várias vertentes, e isso são religiões. Parece que é uma brincadeira, mas a bruxaria começou a ser conhecida depois do Harry Potter. O Harry Potter foi o cara que levou a bruxaria para o mundo inteiro. E eu coloco isso no livro. E justamente, no entanto, nesse livro aqui da Wicca Essencial, ele fala assim, o Wicca é uma religião centrada na natureza, embora a maioria dos wiccanos resida em áreas urbanas. Ele Wicca é uma religião da fertilidade, mas quase todos os wiccanos são tão sexualmente precavidos quanto a maioria da população da sociedade. Depois, Wicca é um caminho religioso relativamente novo para as pessoas no mundo moderno e ele ainda está em formatação e evolução. Ele vai explicar aqui desde 1975. E aí ele fala assim, a Wicca é uma religião de grupos pequenos e muito unidos, onde as pessoas fazem por si mesmas o que julgam necessários para homenagear a divindade e obter satisfação espiritual. E a maior divindade que eles têm não é o Deus, é a deusa. Sim, a deusa. Ela é matrifocal. A religião da Wicca é totalmente matrifocal. Me parece também que você participou de alguns grupos de WhatsApp meio assim escondido de bruxaria. Sim, porque... para você conseguir material. Sim, eu precisava de material. Aliás, eu tenho esse livro aqui do Jade Gardner, eu também tenho ele. Tem muitos materiais em PDF, depois eu posso te enviar alguns. Eu consegui em grupos de WhatsApp. Tem uma moça no canal muito grande no YouTube, que eu conheço ela desde quando ela começou no YouTube. O canal dela tinha 0 inscritos quando eu conheci ela. Hoje ela é bem grande. Não, né? Não. Eu não vou falar aqui porque fica meio chato isso. Mas hoje ela é bem famosa e eu vi ela começando no YouTube, eu conversava com ela. Então, eu consegui materiais dentro desses grupos. Eu tenho uns 50, 60 prints de adolescentes de 12, 13 anos se apresentando no grupo e dizendo, eu sou do signo de Áries, moro em São Paulo e sou pansexual, sou bissexual, sabe, é muito comum isso lá. Eles não têm problema nenhum com isso. Uma religião feminina e feminista, né, principalmente. Sim. Bom, você falou algo interessante. Você falou em relação aos adolescentes. O que eu percebo na Wicca, que ela é uma religião de gente jovem, de adolescentes, e muitas vezes, em alguns momentos, até mesmo crianças, que se relacionaram com Harry Potter e hoje são jovens ou são adolescentes que participam hoje de convents. Nós temos os cultos em casa e eles têm convents. Uma pequena igreja. Justo. O culto que eles fazem, é o ritual que eles fazem. Quando você entrou nesses grupos, a faixa de idade desses grupos, você tem a faixa etária? Adolescente. Tem os mais velhos, geralmente os mais velhos são guias dos mais novos. Só que eu percebi que os mais velhos, os wiccanianos mais velhos, eles não permanecem apenas na Wicca. Muitas vezes eles trazem outros estudos e trazem algumas vertentes, né? Bruxaria natural é o Wicca é bruxaria natural, porém as duas não são a mesma coisa. Não. É esquisito isso, mas eles ensinam isso. E muitos desses adolescentes, jovens,
também não permanecem na Wicca. Às vezes eles vão para o candomblé, alguma coisa semelhante, parte para outras ramificações também da bruxaria natural. Mas uma coisa que você citou, que pessoas deram risada quando eu conversei sobre isso, o Harry Potter foi um pontapé inicial para naturalização desse diálogo sobre bruxaria. E pessoas que estavam no grupo entraram no grupo, se apresentaram e falavam assim: eu não sabia nada sobre a Wicca. Eu conhecia a Wicca e assisti no Harry Potter, porque eu pesquisei no Google a religião de bruxa e achei Harry Potter. E aqui no Brasil existe uma escola que ela entra no mundo do Harry Potter e essas pessoas vão lá, pessoas às vezes católicas, evangélicas, jovens, né, católicos, evangélicos, vão nessa escola, chegando lá, recebe tanto alimento sobre bruxaria que sai da escola ligando o cristianismo e adentrando dentro do neopaganismo, da Wicca. Exatamente. Essa escola ficava em Santo André, não sei se ainda fica. Eu estive em um programa de TV com... Eu cito isso no livro também. Eu estive num programa de TV com a dona dessa escola. E uma das coisas que ela disse num programa que eu participei com ela, num debate, ela falou o seguinte, que após o Harry Potter, a busca pela bruxaria aumentou muito para as crianças, ou pelas crianças. As crianças começaram a buscar muito a bruxaria para conhecer o mundo do Harry Potter. Mas uma das coisas interessantes, por que eles buscavam mais conhecer o mundo do Harry Potter e querer ir à busca da bruxaria? Porque o Harry Potter falava uma coisa no seu filme que chamava muita atenção das crianças. Quem não gosta de bruxaria era trouxa. Qual é a criança que quer ser trouxa? Nenhuma. Se você é simpatizante com Harry Potter e começa a entrar naquilo, porque aquilo foi uma febre. Foi uma febre. Até hoje? Justamente. E me parece que vai voltar, né? Parece que vai voltar o filme com o filho do Harry Potter agora. O Animais Fantásticos. O Animais Fantásticos explodiu a bilheteria. Eu mesmo que no cinema assisti de curioso. Porque já que eu estou envolvido com isso, eu preciso de sempre estar por dentro. Aliás, a gente, eu acho que você também, a gente muito essas coisas, Vikings. A série Vikings caiu com uma luva para mim, para poder explicar para os jovens sobre a perseguição do paganismo com os cristãos. Porque os pagãos perseguiram os cristãos. E eles afirmam que os cristãos mataram pagãos. Eu digo, não, você assistiu a série Vikings? Sim, assiste a primeira temporada que você vai ver os pagãos matando cristãos lá no templo. Na primeira temporada tem isso. É sério, isso aconteceu. É história, então, assim, né? Não tem jeito de mudar. É história. Então, às vezes é importante a gente que mexe com apologética, a gente tem que estar por dentro desse assunto. Sim. E agora vem o Halloween, semana que vem, né? Parece. Começa aí o Halloween. A bobagem. Já, no Facebook já tô vendo ali aqueles emojis de bruxinha, pergunta com bola de cristal, sabe? Eu vou participar de um debate no programa Vejam Só, depois vai estar no meu canal. Eu recebi aqui de alguns amigos, eu vou ver se eu consigo mostrar aqui para você. A festa de Halloween nos Estados Unidos, algumas igrejas estão fazendo festas de Halloween. Quer dizer, cara, será que o pastor nunca parou para imaginar e pensar de onde veio o Halloween? Porque uma coisa é ser ignorante no assunto, não conhecer. Outra coisa é você chegar ao ponto de colocar o paganismo dentro da própria igreja. Então eu tenho aqui, isso aqui, dá uma olhada. Olha aí. Alexandre, mas sabe o que está acontecendo? A igreja está se curvando perante a cultura. Secularismo. Sim, é cultura, isso é cultural. Então a igreja se curva perante a cultura. A igreja não está se curvando perante a Bíblia mais. Hoje essa geração nova tem medo de ser taxado de trouxa. Então, a igreja tem que ser estilosa, tem que andar estilosa, sendo muito cultos, né? Cultura.
Então a igreja não se curva mais perante a Bíblia, mas sim a cultura. Isso é triste. E é muito triste você pegar alguns jovens e dizer para eles o significado e mostrar, porque você leva o que eu faço. Eu não vou levar um livro cristão falando de bruxaria, eu estou levando o livro dos caras. Não sou Uhum, eu que estou dizendo. Então você tem o Halloween, por exemplo, no dia uhum. 31 de outubro. Quer dizer, aquilo lá não é brincadeira, não é folclore. Você, Não, você eles levam isso a sério. Uhum, e é uma coisa assim, é super importante para o paganismo, para o Wicca, porque ele começa o ano, a roda do ano começa no Samaim, né? sim. Ele faz parte do Sabás, que é Uhum, um grupo de festivais que eles têm. A Wicca, ela me parece que vai para Itapecerica da Serra, me parece que eles ali fazem os seus rituais dentro deste dia. Quer dizer, não é uma coisa cultural, não é uma coisa que alguém inventou. Isso faz parte de uhum. uma religião. E muitas vezes as pessoas não acreditam nisso. Você fala com o pastor, fala, não tem problema não. E aí a criança, que você acabou de dizer, por isso que eu perguntei a idade do pessoal que participava dos grupos. Quer dizer, você pega Uhum. a criança que estrala, dá um estalo aqui, ó. O que será que é isso? E daqui a pouco está envolvido. Eu fui chamado para orar para uma menina de 14 anos que estava endemoniada e ela começou a se envolver com bruxaria através de Harry Potter. E depois ela conseguiu, pra você ter uma ideia, uma bruxa indo para a galeria do rock. Aí, E ó. ela ia para a loja dessa bruxa e ela ensinava bruxaria. Uhum. O último momento que eu tive contato com ela foi quando ela subiu num prédio para se jogar. Nossa. O Então, envolvimento era ó, tanto. Aí a avó dela falou o seguinte: olha, eu não queria falar nada, mas quando eu entrei no quarto, tinha um pentagrama, tinha as velas no ponto do pentagrama, essa menina estava no uhum. meio. Eu saí porque eu pensei que era brincadeira. Mas agora eu vejo que não é brincadeira. Então, Não é bruxaria brincadeira, não é não. brincadeira. É Ó, um campo religioso. Alexandre, a maior parte das pessoas que estão na Wicca são pessoas com problemas de depressão, problema de a questão do gênero, né? Homossexualismo, sexualidade, e alguma revolta contra a igreja. Porque geralmente as pessoas que estão na Wicca, a gente fala Wicca, mas é porque é o nome mais comum, mas é bruxaria em geral. As pessoas que estão nessa bruxaria natural aí, elas são revoltadas com a igreja. Alguma avó católica, algum tio evangélico, e por aí vai. Eu tenho muitos prints, Alexandre, de testemunhos wiccanianos que tem uma revolta contra a mãe, que é evangélica, que liga louvor gospel e não deixa ela ter roupa preta e coisa do tipo. Então, uma grande parte da culpa de ter muitos wiccanianos aí são dos pais evangélicos que não sabem lidar com essa situação. Mas eu entendo esses pais porque eles nunca tiveram um problema desse para resolver. É uma coisa Sim. nova. Eles não têm quem a recorrer para ensinar como é que trata uma criança dessa. Os pais não têm conhecimento sobre bruxaria natural para poder refutar essa bruxaria, ensinar para a filha, para o filho, seja quem for aí, ou o que é verdadeiro ou não. Eu tenho na minha prateleira aqui, Alexandre, eu devia ter até separado para mostrar aqui no vídeo. Eu tenho livros do Ministério da Educação, do governo do PT, livro de candomblé, livro de bruxaria, que estava lá na biblioteca da escola. Aí a biblioteca deu uma limpada, fez a doação para um lugar público, né? Aí você faz a troca. Você dá um livro, pega um livro. Eu dei 2 livros lá e peguei esses livros. 3 livros. Um do candomblé, um acho que sobre Umbanda e um sobre bruxaria. Livros que estavam lá na biblioteca da escola mesmo. Então, Exato. os pais precisam de se inteirar mais sobre esses assuntos, né? Perder um pouquinho de tempo, que esse tempo eu acho que vai ser muito útil para poder criar os filhos quando eles estiverem parecendo com roupinha preta e pentagrama aqui, ó. Exatamente. Eu também tenho um material aqui onde algumas revistas, hoje você não encontra mais, né? Porque é tudo digital, Uhum, mas
na época quando lançou Harry Potter, depois veio a febre, veio as Witches também, que é uma revista das 5 bruxinhas. Sim. E aí saiu até a série na Netflix. Saiu da série. Tem até a série hoje, acho que talvez na Disney. E um dia eles lançaram uma revista e deram um pentagrama. Quer dizer... junto na revista, né? Não é uma brincadeira, é algo que vai querer te levar para o lado espiritual. Tinha aquelas revistinhas da Ed, como é que chama a moça lá, que citou agora mesmo? Tem várias revistinhas que... Isso, era baratinho, não é o preço aí, ó, do canto aí. Era baratinho essas revistas. Você tem uma ideia? Adolescente, né, na minha época aí do rock, todo não, né? Vários tinham essa revista aí. Era como se fosse uma brincadeirinha. E você falou da idade das crianças, né? Aqui, ó. Eu vou ler um aqui, ó. Porque aqui atrás, né? Tem a cartinha para a escritora, né? Eu lembro disso. Ao caldeirão de ideias mágicas. Olha aí, ó. Aí ela tinha o lugar onde você escrevia. Olha que interessante. Meu nome é tal, tenho 16 anos, moro em Curitiba, Paraná, estou fazendo coleção da Wicca. Eu gostaria de saber o que você acha sobre pessoas que, só porque assistiram um filme, começaram a procurar coisas sobre magia e nem fazem ideia do que ela é, e também acham que magia é coisa para roqueiros, olha lá. E que é só para se achar. Obrigado desde por esse e-mail, papapá, sou sua fã. A resposta da Ed Van Fil. Oi, Aline, engraçado, estava na mesa de uma palestra sobre mercado editorial e RPG e cultura. No evento de animação japonesa, o Baixada Anime, quando me surgiu uma pergunta sobre o Wicca. Foi engraçado ver que os wiccanos estão em toda parte. Essa é uma. Olha aí. Tem uma outra menina. Em primeiro lugar, gostaria de dizer que admiro muito mesmo e adorei o seu livro Wicca, uma iniciação à magia. Essa menina tem 13 anos. Alexandre, eu não sei se eu tenho essa revista ou se eu vi no site dela, mas tem as fotos dela dando palestra em escola infantil. Escola infantil, não é classes infantis. Ela vai dar palestra sobre o Wicca. Tenho vários aqui, No entanto, eu vou levar... Estou pensando em fazer uma live até no próprio dia 31 de outubro à noite, falando sobre essa questão. Mas isso é muito importante quando você traz esse assunto, é importante para os pais. E sabe de uma coisa? Eu sempre digo, quando eu palestro para pais, o seguinte: você precisa conhecer o mundo do teu filho. Se você não conhece o mundo do teu filho, você não vai ter como combater o erro. Sim. E o grande problema é que as pessoas não querem conhecer, não querem gastar tempo com os filhos. É cômodo você não ler nada disso, é muito cômodo você chegar em casa cansado, liga a televisão e assistir novela, sei lá. Mas eu acho que é importante, Alexandre, a gente ilustrar aí para os ouvintes do Pode Estar e para os seguidores do canal como que surgiu esse Halloween, porque tudo parece uma brincadeira. A gente falou aqui, mas a ouvinte ainda não entende da onde que surgiu esse Halloween. Que é isso, Samhain? Como que chegou esse Halloween aí até hoje no Brasil? Os ouvintes, muitos sabem, conhecem a história, mas muitos não. A gente fala Halloween, mas antes de existir o Halloween, existia então a festa chamada Samhain, que era o fim do verão. No paganismo, eles não davam muita importância para outono e para primavera, era verão e inverno. Sim. Era verão e inverno, ponto final. E eles sabiam diferenciar primavera, verão, essas coisas, mas era verão, claridade, luz, colheitas, plantações, e depois vinha o inverno. Então, no 31 de outubro, quando começava a escurecer, né, na parte norte do mundo, aí, na Europa, onde vinham os celtas, os druidas tinham todo aquele misticismo, então estamos naquela linha tênue entre a vida e a morte, e está chegando o período de inverno, o período escuro. Os druidas falavam, né? O véu deste mundo está rasgando, e a gente então agora vai entrar dentro das casas por causa da neve, né? Do frio, e é necessário então ter cuidado com isso. Coloca alimentos na porta da sua casa, né? Coloca alimentos na porta da sua casa,
Quando for sair, coloque então aquelas vestimentas, né, pele de carneiro, chifre de veado e etc, né, porque eles vão te confundir com o animal e os espíritos não vão te pegar. Então, era a ideia dos druidas, né, para os celtas. Então, essa festa Samhain tem a ver com mortos, espíritos, seres de outro mundo, demônios. A gente conhece isso como demônio. Eles não gostam de falar demônio, não, mas é demônio, tá? Então a festa Samhain é isso. Você quer falar alguma coisa, Alexandre? Eu vou ler para você o que o dicionário de Wicca dos bruxos, é um dicionário deles mesmo, diz sobre isso. Eles falam que Samhain passou a ser conhecido como o Ano Novo das Bruxas. Sim. E ele diz assim: esse festival assinala o tempo em que as almas dos que morreram durante o ano passam para o lado de lá. E as almas dos que nasceram no próximo ano entram em nosso mundo. As celebrações são orientadas para o luto, a tristeza e a favorecer a partida dos que desencarnam, especialmente dos que morreram no último ano. Nessa ocasião, os ancestrais também são lembrados como a narração de histórias familiares, pessoas e folclores. E essa época do ano é o véu entre os mundos, que é mais tênue, e a magia pode ser muito forte. Sim. Aí, nesse dia do Samhain, que significa o fim do verão, eles fazem uma ceia, eles fazem uma celebração. E muitas vezes, em alguns convênios, porque nem todos os convênios fazem a mesma coisa, né? Eles têm a liberdade de fazer os seus rituais da forma que querem. E então você, por exemplo, você tem lá a mesa com a distribuição da deusa, do deus e dos instrumentos que eles usam. Alguns usam a figura do renascimento do deus, né? Ele morreu, agora está renascendo. Exatamente, é que eu vou falar agora. Esse festival celebra o momento em que a deusa pranteia o seu consorte assassinado, o deus, e contempla o nascimento próximo do filho gerado com ele. A deusa é também venerada no seu aspecto de anciã. Samhain também celebra miticamente a morte do deus, que dá vida pela comunidade, ou homenageia o deus do grande caçada, simbolizando os animais caçados para obter alimento. Aí ela diz assim: o Wicca é uma religião em constante evolução, essa ressurreição é silenciosa, passou a receber uma interpretação moderna. Por mais que eles façam os seus rituais um pouco diferente um do outro, porque isso depende de cada convém e depende também de cada tradição do paganismo, da bruxaria. Uma das coisas que a gente precisa deixar muito claro para esses pais isso é necromancia. Sim, é verdade. Esse livro que você leu, ele é focado em Wicca, né? Qual é o nome desse livro aí? Na realidade, ele é um Wicca essencial. É o Wicca essencial. Sim, isso. Eu tenho ele. Ele é o Wicca essencial. Tem um detalhe aí, alguns acreditam que nesse momento aí dessa festa dos mortos é um momento de alegria, né? Porque os mortos estão em Summerland e eles não têm, como não tem punição e tudo mais, eles festejam ali a alegria. Isso agora, porque no passado os druidas passavam medo, né? Nos celtas, de medo lá dos espíritos pegarem eles. Aí surge esse negócio de colocar comida na porta de casa, as árvores colocarem coisas penduradas, barulhentas, sair com roupa de couro. Aí você começa a pensar um pouco no nosso Halloween, o tanto que é semelhante, né? Aí chega esse Halloween nos Estados Unidos, onde o negócio fica popular. Sim, o pessoal pensa que veio dos Estados Unidos, mas não veio. Né? Não veio. Foram imigrantes, né, europeus, celtas. Exatamente, os celtas. Que levaram isso daí. Agora, a questão, por exemplo, é tão espiritual a questão que eu já vi relatos de livros de bruxaria que eles dizem o seguinte: olha, eu tenho um livro aqui que eu não vou citá-lo, mas tem diversos rituais e orações. Então o cara chega e fala assim, o escritor: olha, esse tipo de oração, esse tipo de ritual é aquele que nós fazemos e nós sentimos a presença dos espíritos, que são demônios. Sim, para a gente é demônio. Justamente. Para a tradição cristã e também para a palavra de Deus, são demônios. Né?
E a gente precisa deixar isso muito claro, porque não é uma festa, não é uma brincadeira. Tudo tem um simbolismo. A própria abóbora simboliza Jack, uma alma que morreu e não foi nem aceita no céu e nem no inferno. Sim. Então, antigamente, eles não acendiam a abóbora. Eles só faziam a carinha e colocavam um nabo aceso, que era representava a lanterna. Aí depois o negócio modernizou e colocam já as velas dentro da abóbora. Sim, é um ritual, é espiritual demais esse negócio. É isso que eu ia falar, é espiritual. E por ser muito espiritual, eles precisam de dar significado naquilo que a tradição já fazia. Exatamente. Então, eles usavam nabos, né, para poder colocar velas e tudo mais. Aí nos Estados Unidos que usou abóbora. Essa tradição vem da Irlanda. Eles que explicam essa história de purgatório, né? Então você vê, os celtas criaram a festa, os irlandeses já deram uma mudadinha. Quando foram para os Estados Unidos, já deram aquela nova roupagem. Aí já, como a Igreja Católica havia colocado o dia de finados, né, o dia dos mortos, ou o dia dos santos, e a Igreja Católica começou a ficar meio fraquinha, né, depois da reforma, depois do protestantismo nos Estados Unidos, a igreja ficou fraca, né, então começou a voltar aquele sincretismo, essa é a palavra que a gente precisa usar. Religioso. É sincretismo. O evangélico está usando uma festa pagã, real. Não é tradição, é uma religião, é um sincretismo que está acontecendo. Você está aceitando uma crença lá do paganismo e está festejando isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Exatamente. Interessante, Alexandre, que eles não usam datas cristãs. Já os cristãos estão usando datas pagãs, achando a coisa mais normal do mundo. Nós precisamos deixar muito claro para as pessoas que isso é religião, isso não é brincadeira. Sim, você tinha mencionado que é necromancia, né? Necromancia. E o que Deus adverte os israelitas, né, antes de chegar em sua terra, ele prepara os israelitas, porque eles estavam indo por uma terra deles, e quando vocês chegarem lá, não façam isso e aquilo. Porque é natural do ser humano ser místico, é natural do ser humano aceitar coisas erradas. Pode ver que é mais fácil você pecar do que você fazer coisas boas. Você tá... Pode falar. Eu vou citar o versículo aqui, eu posso citar? Cita. Sim, lá então em Deuteronômio 18, ela vai falar assim, que quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daqueles povos. Não se achará entre ti quem faz passar pelo fogo seu filho ou sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Lembrando que os druidas eles eram feiticeiros, eles previam o futuro, né? Eram necromantes. Nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por essas abominações o Senhor teu Deus os lança diante de ti. Perfeito serás para com o Senhor teu Deus, porque essas nações que has de possuir ouvem os prognosticadores, os adivinhadores, porém a ti o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. Isso que deveria ser óbvio para um cristão. E lá em 1 Tessalonicenses 5:22, Paulo vai escrever: abstende-vos de toda aparência do mal. Exatamente. Ou fugir de toda aparência do mal, foge da aparência do mal. O cristão não era nem para chegar perto dessa festa. Levíticos 19:31 também diz: não recorram aos médios, nem busquem a quem consulta espíritos, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Isso que está acontecendo agora. Os caras começam a buscar esse tipo de festival, onde tem necromancia, e esses caras estão sendo contaminados. E Deus é muito claro: olha, não busque, vocês serão contaminados. Sabe que, às vezes eu penso que tem muito cristão pensando que é Salomão, né? Eu tenho muita sabedoria. Isaías 5, versículo 20, 21. Ai dos que o mal chamam bem o mal, o doce amargo, o amargo doce. As que são prudentes de si mesmo. Quer dizer, os caras começam a ser prudentes em si mesmo, começam a olhar para o negócio e falam: não tem problema nenhum, não. E daqui a pouco estão sendo contaminados espiritualmente por tudo isso. Sim, Alexandre, eu lembro de quando, lá em Marcos 7, quando Jesus ele advertiu ali os fariseus, porque eles davam um jeitinho de seguir preceitos de homens, mandamentos de homens e não mandamentos de Deus. E a gente lembra que quando fizeram o Talmud, né, fizeram aquela mistureba de lei com interpretação de homens,
e davam mais crédito à interpretação humana do que à própria palavra de Deus. Hoje, o Talmud mudou. Hoje, poucas igrejas são legalistas, né? Mas muitas são, ao contrário, são totalmente liberais, Então, o que acontece? O Talmud dos judeus para a gente hoje é esse liberalismo todo, porque tudo pode. Isso não tem nada a ver. Já escutou isso? Isso não tem nada a ver. Então, o problema lá do primeiro século, lá quando Jesus estava aqui nessa terra, aquele problema lá permanece até hoje. Não tem nada a ver, sabe? E o problema dos judeus com o legalismo hoje mudou. Agora tem que ser liberal. Quanto mais liberal, mais você consegue receber membros dentro da sua igreja, porque tudo pode, tudo vale. E lembrando aqui, só informação adicional aqui, que eu lembrei agora, tentaram fazer uma espécie de um Halloween no Brasil, né, no dia do Saci Pererê, que não vingou, não deu certo. Cortaram outra perna do Saci, coitado. Não deu dia certo, 31 de outubro. Aí lá no México também tem uma festa semelhante, que é a festa dos mortos, dia 31 de outubro até dia 3 de novembro, dia 2 de novembro, né? Aí a festa ali são vários dias, é a mesma coisinha. Tudo em relação ao paganismo mesmo, a festa da mudança do ano novo, né? Sai a vida, passa que é a linha tênue da morte, então começa tudo de novo lá, o Deus vai crescer, então, a partir desse momento. O cristão não deveria nem chegar perto disso aí. Aí eu estava lendo um comentário de um canadense dizendo que a Igreja Católica do Canadá já é um pouco mais normal isso lá, em que as crianças se vestem de um santo, né, de um santo bíblico, e vão para a escola, vão para a igreja. Estão tentando mudar um pouco dessa cultura. Porque essa cultura aí do mundo está enraizando em tudo quanto é lugar, né? Verdade. Rafa, muito obrigado por você ter vindo. Foi um prazer receber você aqui. Eu espero receber você mais vezes aqui. Quem te mandou um abraço foi o Otávio. Ele falou: manda um abraço para o Rafa. E é muito bom ter você aqui. Suas considerações finais e vamos lá. Eu que agradeço, Alexandre Farias. Se vocês não conhecem o Clica Aqui Não, tá aqui, ó, clica aqui não, dá uma conferida no canal, e a gente trata questões apologéticas, também tem muito material sobre a Wicca, neopaganismo, e eu peço que vocês não aceitem qualquer coisa que o mundo vai lhe impondo, porque não é de Deus, não. Paulo vai citar lá em Efésios capítulo 6, eu quero ler aqui para vocês agora: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, meu amigo, você acha que está lutando contra governo, contra pessoas? Não, nossa luta é contra o governo das trevas, mundo tenebroso. A Bíblia é cheio de textos, relatos onde o misticismo está enraizado no povo de Israel, entrando dentro da igreja. Isso está acabando às vezes com a tua vida e você não está percebendo. Então, muito cuidado com isso. Abra sua Bíblia, leia sua Bíblia, e qualquer dúvida você pode perguntar para o Alexandre, pode perguntar para a gente lá no canal, e que Deus abençoe a vida de todos vocês. Valeu, Rafa, muito obrigado pela sua participação, foi um prazer ter você por aqui. Prazer foi meu. Pessoal, mais um Pode Estar, espero que tenha abençoado a sua vida. Toda segunda, às 20 horas, um bate-papo novo aqui no canal, tá bom? É um prazer receber você. Faz o seguinte, se inscreve no canal, clica em inscrever-se, clica no sininho para receber notificações, e você sabe, toda segunda aparece aqui que vai ter um bate-papo. Nós estamos, quem sabe, no próximo Pode Estar será sobre depressão, tá bom? É um assunto muito interessante que tem atingido muitos cristãos. Então fica ligado com a gente. Se inscreve, clica no sininho e também vai para o canal Clica Aqui Não e também Influenciando Gerações, e se inscreve nos dois canais, que é sempre bênção. Até o próximo Pode Estar. Fica com Deus. Até mais.